Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui, e neste vídeo vocês vão ver por que se cria um exército de ateus. É óbvio que aqui conosco vocês têm a melhor exegese do Brasil. Modéstia à parte, não tem nada parecido no Brasil. Já vi em outros países algo parecido, mas como igual a nossa, não tem, porque a gente dá um entendimento do porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, coisas que nenhuma outra faz, ok? Nenhum outro consegue explicar e que faça sentido como a gente explica aqui no nosso canal. E vocês vão ver aqui esse pequeno trecho de um corte aqui, tá? Do Oswaldo Luiz Ribeiro com o Daniel Gontijo, e a gente vai dar uma pincelada sobre o que eles vão falar aqui. É graças à falta de conhecimento que tem que ser criado um fenômeno, um exército de ateus, tá? E a gente vai ver essas palavras nesse pequeno corte aqui de 2 minutos e meio, tá? Assiste até o final, tá? Vamos lá. E tem mais, Daniel. O pessoal diz assim, não, o Deus do Novo Testamento é bom, o Deus do Antigo Testamento é mau. Não, o Deus do Antigo Testamento não mandou ninguém para o inferno. Quem manda para o inferno é o Deus do Novo. O Novo Testamento é infinitamente pior do que o Antigo Testamento. Você não acha que tem coisa boa ali que dá para fazer um recorte, por exemplo, algumas reflexões mais inclusivas, amorosas de Jesus, para lidar com certas adversidades e problemas humanos? Não dá para extrair ali alguma coisa positiva, Oswaldo? E por que nós precisamos disso? Ah, aí é outra questão. Aí é outra questão. Isso é a manutenção da heteronomia do sujeito. Largue Jesus para lá. Para que eu preciso de Jesus como exemplo? Principalmente porque é um texto que o pessoal nem sabe se está traduzido direito. Nem a tradução a gente sabe se está direito. Não tem nada muito original ali do que há de bom. Perfeito, né, que a gente, perfeito. O que que você encontra ali, encontrar você em outras encontra em fontes. todas as religiões ao redor. Entendi. No Antigo Testamento está dito, amai os vossos inimigos. E tem mais, Daniel. O pessoal diz assim, não, o Deus do Novo Testamento é bom, o Deus do Antigo Testamento é mau. Não, o Deus do Antigo Testamento não mandou ninguém para o inferno. Quem manda para o inferno é o Deus do Novo. O Novo Testamento é infinitamente pior do que o Antigo Testamento. Nesse sentido aí do pós-vida, do que vai acontecer com a humanidade, né? Sim, a condenação do inferno é abjeta. A doutrina do inferno é a coisa mais abjeta que o ser humano já produziu. Não tem nada mais abjeto. E a palavra tinha que ser pior do que abjeto. É insuportável o conceito. É mau, é pervertido. É um castigo infindável, né, Oswaldo? Mas você sabe que tem líderes religiosos que concordariam com você? O pastor Ed Renekiewicz, que já veio ao canal, o pastor Berloffa também. O Ed Renekiewicz disse o seguinte: Daniel, imagine um pai, para castigar seu filho, liga um forno e bota o seu filho dentro desse forno quente por um tempo indefinido. O que você diria sobre esse pai? Aí eu respondi, para mim não é nem um ser humano, é um monstro. E aí ele disse, pois é nesse Deus que muitos cristãos acreditam. Ele mesmo não acredita nessa versão de inferno e tal. Então existem alguns pastores que concordam, talvez alguns padres também, com você nessa visão aí sobre o inferno, que realmente seria uma coisa muito desproporcional, muito injusto, né? Sim, a diferença é que eles continuam tentando salvar o personagem, né? Personagem. Bem, vocês ouviram aí, né, o que foi dito. E vamos começar, vamos em partes, tá? Esse trecho demonstra duas coisas essenciais aí das pessoas que estão conversando. Duas coisas. Uma, falta de conhecimento total das escrituras. Total, tá? E segundo, falta total de senso de justiça. Eu peguei esse corte de 2 minutos e meio, mas se você pegar o corte inteiro, eu vou até deixar na descrição, você vai ver que, né, é aquele tipo de pessoa, né, que chama todo mundista, né, fascista, nazista, taxista, motorista. A gente sabe muito bem onde isso vai dar, né, esquerdista, né, mas eu não vou julgar isso não, tá? Mas uma coisa interessante, primeiramente, é a falta de conhecimento das escrituras demonstrada nesse vídeo. Por isso que o mestre diz, né, Mateus 11, naquele tempo respondendo Jesus disse,
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Não adianta. Se o cara fez curso de teologia, estudou um monte de língua, o Pai, não adianta. Esse conhecimento é ocultado dele. Não tem para onde correr, está aqui, ó. E é isso que a gente, cara, é impressionante. Que as palavras do mestre não passam. Não passam. Tudo acontece, cara, de maneira assim na nossa cara. Se o cara estudar demais, fizer teologia, estudar várias línguas, o conhecimento verdadeiro é ocultado dele. É impressionante a gente ver isso acontecer na nossa cara. O segundo ponto é a falta de conhecimento das Escrituras. O mestre é claro. Como é que ele fala que o Deus do Novo Testamento é pior do que o do Velho? Se o nosso mestre é claro em dizer: o Pai a ninguém julga. O Pai sequer julga seus filhos, tá? O Pai não julga ninguém. Ele entregou ao Filho o julgamento, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Ele sequer julga. Bem diferente do Deus do Velho Testamento, que julgou no dilúvio, né? Julgou no dilúvio, como está em Apocalipse, quem jorrou água, né, para perseguir a mulher, água como um rio, né? E ali você vê que aquelas águas são as águas do dilúvio, foi a serpente que fez isso. Ele julgou no dilúvio, não resolveu nada. Julgou em Sodoma, não resolveu nada. O nosso mestre diz que se ele fosse em Sodoma, ele estaria de pé até hoje. Então é preciso separar Deus, os anjos caídos do Velho Testamento, que ali não tem Deus, né? Aqueles ali não são deuses, e o Pai que o Messias apresenta, que o nosso mestre apresenta, o Deus verdadeiro. Ele mesmo diz: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Lembrando que Abraão, aquele que fez a promessa lá para ele, para Sara engravidar, até lavou o pé dele, deu comida e tudo mais. Eram 3, tá? A gente sabe que ali é anjo caído, né? Então, você vê lá em Jacó, um Deus mandando construir o altar para outro Deus, né? Em Gênesis 35. Então lá são vários anjos. Você vê Jeová mandando fazer sacrifícios a Azazel. No Velho Testamento é uma miscelânea de anjos caídos. No Novo, assim, existe só um Deus, tá? O próprio Paulo diz, né? Paulo é claro em enfatizar: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, ok? Então só há um mediador. Então, se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Moisés era mediador de quem? Paulo também diz claramente que o medianeiro, quando ele fala da lei, da Torá, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Exatamente, porque Moisés era mediador de vários deuses, dos anjos caídos, vários anjos caídos. Tanto que em Amós ele deixa claro, em Amós no capítulo 5, acaso ofereceste-me, Israel, sacrifícios, né, pelo espaço de 40 anos, enquanto o povo andou com Moisés, né, no deserto, pelo espaço de 40 anos, ó casa de Israel, antes levantaste o tabernáculo de Moloque e a estátua das vossas imagens, que é a serpente de bronze. Ali Amós está chamando aquele povo israelita de serpente, que a estátua que Moisés ergueu era uma serpente de bronze. E Amós fala: a estátua das vossas imagens e a estrela do vosso Deus, que é Renfã, é Saturno, né? Saturno, Deus do sábado e tudo mais. Era aquela miscelânea, tá? Então Paulo fala: o medianeiro não era de um só, de vários. Moisés, quando ele fala da lei de Moisés, né? Mas Deus é um. Então, galera, esse pessoal, quando ele falou ali, ele pensa, ele pensa na sala dele, cheio de livros, né? Eles pensam que o mundo é um morango. Eles pensam que o mundo é um moranguinho, que o Estado é maravilhoso, que tudo funciona perfeitamente bem, porque a vida deles é assim, né? Não, meus queridos. Neste momento em que você está aí no conforto do seu escritório, da sua biblioteca, cheio de livros, né? Nesse momento, estão tirando adrenocrome de crianças. Vocês sabem como isso acontece? Como se tira adrenocrome de crianças? Você sabe o sofrimento que é causado? Nesse exato momento, estão sacrificando seres humanos, pessoas inocentes, crianças, a deuses. Isso acontece até hoje. E tudo isso acontece a mando de Jeová.
Em Levítico 27, tá? Se hoje a criança tem essa questão de direitos humanos para a criança, né? Tudo mais, quem trouxe isso foi o mestre. Deixai vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Ai de quem fizer qualquer coisa com os pequeninos, porque estará fazendo comigo. Entendeu? O nosso mestre que trouxe a questão da empatia, não faça com os outros o que você não gostaria do que fizesse com você. O nosso mestre que ensinou tais coisas. Então, peraí, vamos lá. Tanto que a história é dividida antes dele e depois dele. Não venha me dizer, é uma fábula. Tem um vídeo, tem uma live inteira aqui, batendo nos ateus, uma coça, uma surra sobre o Jesus histórico. Tá? Sobre essa falácia do Jesus histórico, Jesus romano, né, que eles falam que não existiu. Tem uma live aqui que é uma surra nos ateus, tá? Com provas históricas. Então o que acontece? Eles acham que eles vivem num mundo de moranguinho, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Não, não é assim. Em Levítico 27, as crianças eram o que valia menos no voto de sacrifício que Jeová bota na lei de Levítico. Você vai lá ver os preços, quanto mais criança, menos vale para fazer o voto. Menos vale. E aí ele fala que toda coisa consagrada a ele deve ser morta. Seja de homem, seja de animal, tem que ser morta. E lá eles davam o preço por idade. E a criança é o que valia menos. Ele mesmo fala em Ezequiel, dei leis e estatutos maus, as quais não conseguiriam viver, para passar pelo fogo tudo que atravessa a madre. Isto é, o que atravessa a madre? Um bebê. Esse Deus fazia passar pelo fogo sacrifício de bebês. Esse Deus Jeová aí, esses malditos anjos caídos do passado. Então esses caras acham que a vida é um morango. E fala que o Deus do novo é pior. Falta de conhecimento. Porque o pai a ninguém julga, entregou o filho. É o exemplo que eu gosto de usar, tá? Você tem um adulto espancando uma criança. Vamos botar um adulto aí de 30 espancando uma criança de 2. Isso é justo? Não. É covardia, né? Mas se chegar outro adulto e ver esse adulto espancando a criança de 2 e espancar esse adulto aqui, é justo? É. Claro que é. Isso é senso de justiça. Jeová e seus anjos, esses anjos caídos do passado, segundo a narrativa ali, ó, do livro, ele vem matando, roubando e destruindo, mandando matar criança de peito, legalizando o estupro. Se o cara estuprar uma menina, né, virgem, menina virgem naquela época era o quê, gente? 12 anos, abaixo de 12 anos. Era só ele pagar 50 moedas de prata para o pai da menina e a menina ia ser obrigada a casar com o estuprador para sempre. Ficar com ele para sempre. Essa é a lei de Jeová. Aí você tem um demônio dando esse tipo de lei, mandando roubar, matar e destruir povos inteiros, né? Mandando sacrificar criança, legalizando o estupro. Isso desde o princípio. E aí, você não quer que depois outra divindade dê um jeito nessa aqui? Porque eles são divindades, segundo a narrativa. Eles são mais poderosos. Com baforida de fogo dele, ele mata 170 mil pessoas, né? Então, os seres humanos são as crianças. Esses anjos caídos do Velho Testamento são, eu estou falando só da narrativa bíblica, tá? Estou discutindo se vocês acreditam que seja verdade ou mentira. Estou falando da narrativa. Você tem Jeová e seus anjos mandando dilúvio, destruindo cidades, matando milhares e milhões de pessoas, matando criança de peito, mandando estupro, legalizando estupro, mandando matar o cara por opção sexual, como está em Levítico 20. Se o cara se deitar contra o homem, tem que morrer, seu sangue será sobre ele. Mandando matar porque o cara catou uma lenha no sábado, fazendo todo tipo de atrocidade. Você tem uma divindade fazendo isso. Aí vem uma outra e fala, cara, eu vou te pegar, eu vou te arrebentar. É justo? É o adulto batendo na criança de 2 anos. As divindades são mais poderosas, os seres humanos são mais frágeis. Eles vêm fazendo essas atrocidades. Vem outra e fala, eu vou acabar contigo, irmão. Você vai pagar por tudo isso. Por isso que o pai, Paulo diz que o pai é paciente com os vasos da ira. Entendeu?
Ele é paciente com os vasos da ira. Por isso que os anjos, na parábola do joio e do trigo, eles queriam vir aqui arrancar o joio. E o pai fala, não, deixa que cresçam juntos. Porque ele está dando chance às pessoas. Está dando chance para as pessoas se converterem ao Deus verdadeiro, que é o Pai do nosso mestre. Então, para que na hora de você arrancar o joio, não recolha com ele, né? Na hora de arrancar o trigo, não. O joio não arrancar o trigo junto. Então, o julgamento do filho, porque o pai ninguém julga, será só no fim. Ele está dando linha. Muita gente tem despertado hoje, tem despertado para a verdade hoje, então ele está dando tempo das pessoas despertarem para a verdade. E é justo, então, essa divindade e seus anjos que vêm roubando, matando, destruindo pessoas mais frágeis, que são os seres humanos, eles têm poder. Pessoas mais frágeis, envia outra divindade bater nele e nos anjos dele. E é justo bater em quem aplaudiu ele, quem serve ele? Claro que é. Claro que vai. Aí vai ser justo. Imagine, isso é senso de justiça. O adulto de 30 anos espancando uma criança de 2 anos. E você, outro adulto passar e achar lindo, aplaudir. Ele é o quê? Do outro adulto que estava espancando a criança? Conivente. Então é justo sim. É justo que os dois sejam espancados. Venha outro adulto e espanque os dois? É justo? É. Claro que é. É óbvio que é. Ai, o Deus do Novo Testamento é muito pior. Não. Ele está fazendo justiça. Há demônios e seres que vêm matando, roubando, destruindo, matando, causando desgraça nesse mundo. Até hoje. Tiram adrenocromo de criança. Sacrificam seres humanos. O mundo não é um morango como você no seu escritório pensa aí não, cara. O mundo não é um morango. Javé e seus anjos continuam até hoje fazendo barbárie. Vê o que está acontecendo aí pelo mundo? Guerras. Até hoje sempre aconteceram. Crianças inocentes. Quem é o Deus da guerra? Senhor dos exércitos. É Jeová, ué, que lança uns contra os outros, que sempre fez as inimizades. O nosso mestre veio desfazer as inimizades. Nosso mestre diz para amar os inimigos. Não adianta nada Jeová falar, não matarás, porque depois ele é o pai da mentira, cara. Não matarás, depois mandava matar criança de peito. Não furtarás, depois ensinava a roubar o que é dos outros. Amar os inimigos, depois mandava destrua tudo, não sobe criança de peito. Não É o pai da mentira, fala uma coisa, depois fala outra. Agora, no Novo Testamento, não. A mensagem é só essa. O julgamento é do Filho. Entre nós, na relação interpessoal entre seres humanos, é para amar os inimigos. Amar até os inimigos. A única mensagem do nosso mestre, a religião pura e imaculada, é ajudar o próximo. Amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Entendeu? Essa é a mensagem. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não façais para os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Ok? Jeová não. Jeová é Deus de um povo, que escolheu um povo só. Ao estrangeiro emprestarás com juros. Ao seu irmão israelita não. Para que eu possa te abençoar. É Deus de um povo só. Entende? Não matará entre eles. Mas daqui a pouco ele mandava matar até entre eles também, né? Como no caso lá do bezerro de ouro, que Moisés mandou matar os irmãos, a mãe, né? Os filhos, os vizinhos, né? E aí Jeová abençoou eles porque eles mataram. Novo Testamento não. A mensagem que ouviste desde o princípio é que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, ele deu um exemplo do princípio, que era do maligno e matou o seu irmão. Entendeu? Moisés que mandava matar irmãos, então é o oposto. A mensagem que ouviste desde o princípio é que nos amemos uns aos outros. Se você quer zerar o game nesse mundo aqui, é amar o próximo. Se vocês chegaram até aqui, vocês zeraram o game, cara. É simples. Zerou. Entendeu? Então é justo sim. Ai, o inferno é justo. Primeiro que o inferno é Sheol, é sepultura, mundo dos mortos, que é aqui onde nós estamos. Aqui é o mundo dos mortos. O nosso mestre desceu aqui. Para quê? Esse mundo é de quem? É de Jeová. De Jeová é a terra, sua plenitude e todos que nela habitam. Jeová domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. No Novo Testamento, esse é o diabo.
O diabo diz ao mestre, tentando ele, tudo a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero. São as mesmas palavras. Dá a quem quer, dou a quem eu quero. No Velho Testamento é Jeová, no Novo é o diabo, é o adversário. Então, se esse mundo é de Jeová, ele domina sobre o reino, esse reino aqui, que é o mundo dos mortos, é aqui, tá? Se ele domina aqui, o que o nosso mestre veio fazer aqui? Entregou-se a si mesmo para nos desarraigar deste mundo perverso. O que é desarraigar? Tirar pela raiz. Ele veio aqui, se entregou a si mesmo, ele se entregou para nos tirar daqui, cara. Por isso a parábola do filho pródigo demonstra quem é o nosso pai. O filho pródigo foi lá, gastou herança com meretrizes, com prostitutas. Quando ele voltou, o pai recebeu ele de volta, de braços abertos. O nosso pai recebe a gente de volta, de braços abertos. Jeová não. Jeová, se você não seguir ele, se você não seguir todos os mandamentos dele, como está em Deuteronômio 28, ele manda pestes, ele manda maldição, ele manda te matar. É o contrário, é o oposto. Só que esses caras não têm conhecimento nenhum. Então, em Marcos 12, na parábola dos lavradores maus, o pai criou o lagar, o abismo aqui, ó, o Sheol, o mundo dos mortos, e arrendou os lavradores maus, Javé e seus anjos. Por quê? Porque lá, quando estávamos lá, nós acompanhamos essa divindade. Ficamos em cima do muro, com um pé na treva e outro na luz. Nós não lutamos a favor do nosso pai, e nem a favor do demônio. Ficamos lá, em cima do muro. Em cima do muro, por isso que ele fala, seja frio ou quente, né? Porque se for morno, eu vou te vomitar. Isso é o piso da maçonaria, preto e branco. Um pé na treva e outro na luz. Você servindo Jeová, né? E achando que está servindo ao Deus verdadeiro. Nós já fizemos isso quando estávamos lá na presença do Pai. Porque nós fomos destituídos da presença do Pai. Você só é destituído de algo que você tinha. Nós seremos reconciliados com o Pai. A gente só é reconciliado com alguém que a gente tinha um relacionamento antes. Por isso que você sonha aí que você está caindo. Sempre tem aquele sonho que você está caindo. Porque você caiu aqui. É o filho pródigo. Você gastou herança, foi embora. Mas o Pai te recebe de volta. Tá? O Pai aceita você de volta. Basta você querer seguir. E como que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir no templo de pedra? Não, nada disso. Amar ao próximo como a ti mesmo. E praticar a única religião pura e imaculada. Ajudar o próximo nas suas aflições. Imaculada é uma religião sem mancha. Se você tem qualquer religião que apenas uma criança foi violentada, ela tem uma mancha. Então ela não é pura e verdadeira e imaculada. Você tem aí várias notícias. Igreja Católica, mais de 200 mil crianças abusadas na Igreja Católica da França, mais de 200 mil crianças abusadas na Igreja Católica da Espanha, mais de não sei quantas mil crianças abusadas na Inglaterra, na Itália, pela Igreja Católica. Na Igreja Protestante não é diferente. Se tiver apenas uma mácula, uma mancha, não é a religião verdadeira. Por isso a religião pura e imaculada é ajudar o próximo nas suas aflições. É amar o próximo. Só assim você zera o game e volta para casa. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Um abraço e até a próxima.